Bom, quero desejar as boas-vindas, né, de vocês aqui nesse podcast que nós vamos estar falando um pouquinho sobre lipoaspiração, aqui pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. E para dar início, eu gostaria que você colocasse o seu nome, se apresentasse, para que quem estiver nos escutando saiba quem está falando ali. Meu nome é Nelson Fernandes, né? Sou cirurgião plástico aqui em Goiânia. E estamos aqui, né, fazendo parte da regional exatamente para a gente discutir um pouco sobre lipoaspiração. Meu nome é Bruna Cândida, também sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e sou cirurgiã plástica aqui em Goiânia. Obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Gonçalves Júnior, também sou cirurgião plástico aqui, né, na cidade de Goiânia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atualmente também como conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Bom, a lipoaspiração talvez seja o tema talvez mais recorrente em cirurgia plástica, até pela sua importância, porque é a cirurgia mais realizada pela cirurgia plástica no mundo. Acho que cada um que tem uma experiência, vem de uma escola diferente. Eu queria saber de vocês, o que vocês viram de diferente na lipoaspiração nos últimos anos, que acreditam que seja o grande diferencial hoje para a lipoaspiração. Hoje Tem que começar com o mais experiente aqui. Vamos lá, eu vi uma grande transformação, né? Na realidade, eu estou com 29 anos que eu terminei a residência, então eu sou de uma época em que a gente fazia uma lipoaspiração bem diferente do que é feito hoje. Eu costumo dizer que eu até tenho um pouco de vergonha de algumas lipos que a gente fazia no passado. Melhorava alguma coisa, mas assim, bem diferente do que é hoje, né? Na realidade, o Brasil demorou mais tempo para mudar, o cirurgião plástico brasileiro demorou mais tempo para acreditar nessa nova técnica de lipo HD, de High Definition. O Ruiz falou sozinho durante alguns anos, né? 2005, 2006 ele começou a falar sobre isso. Em 2012 o americano, ele caiu nas graças do americano. E o primeiro cara que começou a fazer realmente a lipo HD foi em 2015, né? O Macian. E assim, é algo que realmente enriquece muito, deixa, na minha opinião, né, deixa o resultado bastante diferente, porque ele mostra a beleza da anatomia humana, da musculatura da anatomia humana, né? Então, eu vivi toda essa transformação e hoje eu não adoto mais a lipoaspiração tradicional, como o pessoal gosta de dizer. Eu acho que a grande diferença, além da questão também, concordo com o Dr. Nelson, a grande diferença que a gente tem percebido também, além da Lipo HD, é a utilização, que também utiliza a Lipo HD, é a utilização de tecnologias. Que eu acho que o mundo inteiro tem uma revolução tecnológica muito grande, né, em todas as áreas, medicina e cirurgia plástica não foge disso. E nos últimos anos, eu acho que o Dr. Nelson pegou uma época grande sem uso de tecnologias, e hoje já é inegável a vasta utilização de várias tecnologias durante uma lipoescultura. Isso eu acho que é uma diferença que a gente percebe um resultado muito melhor nas lipoesculturas. Eu diria que concordo com ambos, né? E assim, enfatizar um pouco o que a doutora Bruna falou, a questão da tecnologia. Eu até me lembro quando eu estava na residência, claro que a gente, como, né, era aluno e estava treinando, a gente não tinha acesso às melhores tecnologias. E os nossos chefes, por serem expoentes da cirurgia plástica, eles já tinham esse acesso. Então eu via meu chefe operar, né, por exemplo, com a lipoaspiração ultrassônica, e a gente ficava fascinado. E era algo que ainda não tinha sido absorvido, ainda não tinha sido colocado em prática, principalmente no Brasil, como o Dr. Nelson falou. E hoje a gente vê que isso é uma realidade, né? Hoje, pelo menos nas minhas mãos, eu vejo uma segurança tão grande a gente usar alguns equipamentos, né? Como os aparelhos que evitam você fazer movimentos repetitivos de maneira manual, que são mais, né, imprecisos, e ao mesmo tempo a lipoaspiração ultrassônica, que faz toda aquela, né, a emulsificação da gordura, então torna o procedimento mais previsível, mais seguro, e aliado às novas técnicas também, com resultados muito melhores, né? Então acho que sem dúvida foi uma cirurgia que evoluiu demais, né? Então hoje a gente consegue entregar
melhor resultado e também com mais segurança. Eu também percebo que assim, os últimos 10 anos a lipoaspiração teve uma modificação extremamente importante, né? Esse conceito da lipo, não só como uma lipo que retira algumas estruturas, mas uma lipo que volta para um estado até mais artístico, né? De olhar o corpo, entender toda a anatomia e tentar, de alguma forma, evidenciar essa anatomia, seja na mulher com a beleza específica da mulher, no homem com a beleza específica do homem. Então, isso houve uma modificação, uma mudança importante nessa visualização como um todo. Mas a minha pergunta agora que eu faço para vocês é o seguinte: a lipo é para todo mundo, Dr. Nelson? Claro que não, né? Ela nunca foi para todo mundo e continua não sendo para todo mundo. A gente precisa tomar muito cuidado nos pacientes com sobrepeso ou com obesidade. Não, a lipo não serve para fazer emagrecimento de ninguém e nunca serviu. Mesmo há 30 anos atrás, ela nunca teve esse objetivo. Né? Ele começou a fazer lipoaspiração com cânula de 10, 12 milímetros, mas era lipo profunda, tirava ali localizadamente, né? Não era para emagrecer. E uma coisa que eu acho que é importante, muitos de nós hoje procura conscientizar o paciente da necessidade de mudança de hábito de vida, né? Porque você precisa mudar hábito de vida, às vezes, para você se preparar para a lipoaspiração, e também precisa de continuar mudado para você manter o resultado obtido, porque senão você vai perder. E todos nós já tivemos pacientes que voltou 1, 2 anos depois com o resultado que você tinha dado totalmente perdido, né, por falta de controle de peso, atividade física, etc. Né? E é lógico que a gente tem que tomar cuidado também no paciente mais idoso, né, porque às vezes, além de ser um procedimento menos seguro para o idoso, também a pele, como já está envelhecida, já está flácida, você não vai ter também um bom resultado fazendo apenas a lipoaspiração. Eu concordo com o Dr. Nelson, eu acho que não é, né, indicada para todo paciente. Concordo também com a questão de lipo. A gente sempre tenta conscientizar os pacientes que lipo não foi feita para emagrecer ninguém. Nós vamos ali fazer um contorno corporal mais bonito, tratar gorduras localizadas, fazer os enxertos de gorduras conforme a necessidade do paciente, mas nunca foi feito com o intuito de emagrecimento, porque quando parte para esse intuito, os riscos da cirurgia vão aumentar demais. Quem busca isso, e aí, na minha opinião, aí os riscos da cirurgia já ficam muito grandes e aí já sai totalmente da intenção do procedimento. E a conscientização do paciente, na minha opinião, é o mais importante também, e ele entender o que a gente consegue com a cirurgia de lipoescultura. Tem pacientes que têm um corpo que vai ter um tipo de resultado, e pacientes mais atléticos, pacientes que já treinam mais, pacientes que já têm uma estrutura corporal já mais definida, vai ter um resultado totalmente diferente de um paciente que não tem um perfil de atividade física tão bem estabelecido. Acho que exatamente é isso aí. Porque uma coisa que mudou bastante ao longo do tempo, né, é o perfil do paciente e principalmente a exigência do paciente. Né? Hoje a gente tem um paciente muito mais exigente, até porque a gente tem entregado mais. Então, o paciente ele vê os resultados, ele vê imagens que muitas vezes isso até é ruim, né? Porque às vezes cria uma expectativa muito alta. Então, se a gente for pensar por esse lado, o paciente ele tem que ser cada vez mais bem selecionado, porque senão a gente não vai conseguir entregar muitas vezes o que ele quer. A gente já tem essa dificuldade. Imagina com uma expectativa muito mais alta. Né? Então, a lipo não mudou. Né? Ela sempre teve o seu propósito, que é a definição do corpo. E se hoje a gente consegue uma definição ainda melhor, a gente precisa de um paciente mais bem preparado, né? Tanto do ponto de vista de constituição corporal, de gordura, e também para que ele também se adeque às exigências que esse novo corpo demanda, que é mudança de hábito de vida. Isso aí tem que ser conscientizado, porque só assim ele vai conseguir manter o resultado que alcançou de cirurgia. Bom, é interessante porque há quantos anos a gente precisa continuar educando o paciente que a lipo não serve para emagrecer.
Porque às vezes é criado isso de uma forma popular, em grupos, em um ambiente, mas o estilo de vida, não tenho dúvida, para qualquer doença, para qualquer ação, a prevenção ela trabalha de uma forma que preserva a saúde, a qualidade de vida e, inclusive, esses resultados relacionados à cirurgia a longo prazo. E a gente, às vezes, percebe que essa assimilação ainda não foi totalmente completa. Isso, infelizmente, não é pelos veículos oficiais, como a sociedade, que passa sempre essa informação, mas às vezes por veículos leigos que trazem esse tipo de informação equivocada. Como é que vocês veem essa questão hoje? Nós temos visto uma ferramenta que é uma ferramenta excelente de alcance de público, mas que pode ser usado tanto para o bem como para o mal, como qualquer ferramenta que a gente possa utilizar. E a gente tem visto que muitas vezes dentro do próprio Instagram, Facebook, TikTok, existem profissionais não adequados falando sobre a lipoaspiração, falando um assunto sobre cirurgia plástica, e acabam, às vezes, criando uma falácia na mente da pessoa que acaba sendo enganada e equivocada para procurar uma cirurgia plástica por aquilo que é falado. Como é que vocês têm observado isso? Como é que vocês têm lidado com isso dentro do seu consultório? Fabiano, assim, a rede social tem um poder de alcance realmente muito maior do que a gente tinha no momento em que a gente só tinha o boca a boca do paciente, né? Eu vivi muito isso aí no meu passado. Eu acho que é importante a forma com que o médico passa esse tipo de informação, porque realmente a forma com que ele vai passar pode ter entendimentos errados e, consequentemente, ter prejuízo tanto para o paciente quanto para os próprios profissionais do cirurgião plástico de uma maneira geral, né? Eu acho que isso tem que ser feito de uma forma realmente bem informativa, séria e que não deixe dúvidas, né? Por exemplo, querer vender uma cirurgia que não é o que a gente pode entregar de resultado realmente. Concordo. E acho que, assim, também vai do que eu falei da tecnologia. Hoje nós vivemos num mundo informatizado, globalizado. Não tem como a gente tentar se excluir disso, né? A exposição em redes sociais é muito grande e sempre vai ser. Às vezes, nem só o cirurgião, mas o próprio paciente vai se expor muito. E o pessoal, ou os leigos, vão se comparar com aquele paciente e querer aquele corpo ideal que está ali projetado no Instagram, numa foto ali. Então, muitos pacientes podem chegar com uma ideia equivocada de resultado, uma expectativa que não é compatível com o corpo dele. E aí nós temos que mostrar para ele que aquilo, o corpo dele é totalmente diferente do corpo daquele paciente ali, daquele ator, daquele pessoa do Instagram, aquela pessoa pública, e tentar mostrar que a expectativa tem que ser alinhada com a realidade. Mas não tem como a gente fugir completamente disso, porque vamos dizer assim, o mundo está assim. Mas eu concordo completamente, doutor Nelson. Nós temos que sempre tentar transferir, informar o paciente da forma mais ética possível. Nós temos aqui um representante do CRM para tentar mostrar isso, que a forma mais ética vai ser a melhor, tanto para a gente quanto para o paciente. A gente não vai enganar o paciente e não adianta, o resultado vai acontecer. Se a gente tentar vender uma coisa, uma ilusão, e não conseguir entregar, o paciente vai ficar insatisfeito. E aí vai tentar, né, vai ter problema para esse médico. Então, o melhor seria informar o melhor o paciente. E nosso CRM não brigar. Então, infelizmente, isso aí é uma batalha, né, que a gente tem no dia a dia, no consultório. Porque o que a gente vê é que é muito mais fácil você propagar uma informação espetaculosa, aquele resultado mirabolante, ele tem um alcance muito maior do que aquele trabalho ético, né, de divulgação que é feito, que graças a Deus a gente tem na nossa sociedade, né? A maioria dos nossos profissionais tem uma postura ética, então é muito mais difícil, né, a gente passar a realidade para o paciente. Eu diria que a rede social ela funciona, mas ela ecoa de uma forma mais, eu diria, menos intensa do que aquele profissional antiético que vende aquilo que o paciente quer ouvir, né? E que muitas vezes a gente sabe que não existe, que é uma fantasia.
Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, porque muitos profissionais éticos e que sabem, né, divulgar um bom trabalho e de forma correta, estão também se aproveitando agora das redes sociais para passar essa informação. Se a gente tiver um volume suficiente mostrando o que é verdade, eu acho que a gente vai acabar vencendo esses profissionais antiéticos que, infelizmente, estão aí no mercado. É uma luta que a gente tem que fazer dia a dia e que eu acho que se a gente aumentar esse volume, a gente vai conseguir. Pode demorar, mas eu acho que a gente chega lá. Eu acho, Paulo, que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. Eu acho que, assim, é algo que aconteceu nas nossas vidas de uma maneira muito rápida, muito veloz, né? De repente, a maioria acordou e já estava... Instagram estava para para tudo quanto é lado, né? Rede social de maneira geral. Aí houve muito exagero. Hoje se discute muito mais realmente estar com o pé no chão. Mas eu acho que vai chegar num momento em que todo mundo vai perceber que o mais correto mesmo, o melhor para todos é realmente o pé no chão, né? Sim. Eu acho que os pacientes estão começando a perceber isso agora, assim, que teve o boom, né, que era mais o sensacionalismo que vendia. Agora os pacientes estão percebendo que aquilo não tem lógica, não é compatível com a realidade. E aí eles já estão procurando os médicos que têm, sim, uma exposição na rede, mas que mostram uma coisa mais sensata, vamos dizer assim. Já é possível, né, receber alguns pacientes que até criticam, Sim. né, que têm uma noção melhor daquilo e sabem criticar aquilo. Isso já está acontecendo, tem razão. Também acho. Isso é interessante porque a beleza da pessoa ela é individual e muitas vezes essa procura, né, a gente tem alguns estudos mostrando sobre essa questão da autoexposição, da visibilidade, principalmente da face no Instagram. Isso é mais em cultura nórdica, né, europeia, americana, em que a cirurgia do contorno facial ela é mais evidente, mostra que quanto mais as pessoas olham, mais elas procuram fazer algum procedimento voltado para esse tipo de situação, para que torne isso. Mas eu acho que isso que vocês colocaram aqui é uma coisa importante, que é essa demanda de mostrar para o paciente que ele é um ser único e como único, eu não tenho como, às vezes, trazer um resultado que ele viu em A, B, C ou D, porque o corpo dele tem as limitações dele, mas também tem as vantagens dele. E isso é que tem que ser aproveitado e visualizado. Como ferramenta, então, assim, o Instagram ele tem esse benefício, né, o Facebook, de que o bom profissional também seja alcançado, que mais colegas possam estar falando sobre isso, para que a cirurgia plástica seja esclarecida. Nós estamos tendo alguns problemas relacionados à invasão da nossa especialidade e até de questões de segurança que envolvem aspectos de cuidado ao paciente que às vezes um profissional desse não vai ter. Então, assim, lipo no consultório é seguro? Quais são os riscos que estão relacionados a isso? Nós estamos vendo um boom aí, às vezes, da pessoa querer fazer uma coisa achando que isso é mais seguro do que, às vezes, fazer no centro cirúrgico. Infelizmente, o que é vendido é dessa forma. Mas quais os riscos? O paciente que está ali escutando para ele ouvir. Não só não é seguro, como também não é legal, né? A resolução do CFM lá de 2003, na gestão do Tariq e Saldanha, ela fala sobre isso, que é proibido a realização de lipoaspiração fora do ambiente hospitalar, da sala do centro cirúrgico. Então, é claro que não é seguro e a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, porque é importante que a gente esteja num ambiente adequado realmente para estar preparado para as intercorrências, para que, quando acontecer, a gente conseguir o maior êxito possível, né? Acho que é bem por aí, né, doutor Paulo? Exatamente. Eu concordo e também, né, já puxando um gancho para o CFM, além de não poder ser feito, né, no consultório, também é proibido para, teoricamente, ser feito por não cirurgião. Então, e a gente tem visto muito, né, nas redes sociais, de modo geral, lipoescultura, ou que eles falam de hidrolipo, ou dão outro título para uma lipoescultura, feita em consultório por não especialista, que eu acho que aí soma um risco né, exponencial, bem perigoso. Fica bem complicado para o paciente. Nós estamos enfrentando
problema grave no que diz respeito a essa lipoaspiração realizada em consultório, por alguns motivos. Primeiro que a gente tem uma difusão muito grande de técnicas que seriam menos invasivas, que são lipoaspirações pequenas, enxertos de gordura. E aí a gente tem a invasão da nossa especialidade, né, invasão da medicina, né, por profissionais que muitas vezes não são médicos e que fazem cursos que infelizmente ensinam a fazer esses procedimentos. Então aí a gente tem algo já grave, né, porque você vai ter um especialista, muitas vezes não, aliás, um profissional que muitas vezes não é médico, ele está fazendo um procedimento de lipoaspiração, por menor que seja, ele vai introduzir uma cânula, ele não tem muitas vezes o conhecimento da anatomia local e muitas vezes num ambiente completamente impróprio para fazer isso. Então a gente já tem esse tipo de problema. E por outro lado a gente tem o paciente que às vezes é seduzido por essa falácia de que é um procedimento simples, por dizer que às vezes o preço, né, às vezes é um procedimento, né, de menor valor. Então, a gente tem tido muitos casos, né, e muitas complicações advindas desses tipos de procedimento, né? No que diz respeito à resolução do CFM, realmente, a lipoaspiração ela só deve ser realizada pelo médico e que tem especialidade de cirurgia geral. E por que isso? Não é à toa, né? Como a gente pensa. É justamente porque o médico ele tem que estar capacitado para tratar qualquer complicação advinda daquele procedimento, né? E isso é que vai trazer segurança para o paciente. E o médico, por si só, ele já vai saber que isso só é possível num ambiente seguro. Então, em que ele tenha, né, ali uma assistência do anestesista, né, de todo o equipamento que tem um hospital, para poder permitir que se faça isso. E assim, o grande problema, eu diria, assim, talvez o maior problema aí, digamos, mais aparente disso, ou que seja uma repercussão maior, mais frequente, talvez seja até o uso de anestésico, porque para você fazer uma lipoaspiração com anestesia local, você usa uma dose de anestésico muito maior do que aquela que é usada para fazer uma lipoescultura num centro cirúrgico, né, por questões técnicas. E isso leva uma toxicidade grande para o paciente. E ele depois, em casa, depois de uma alta ambulatorial, né, porque é feito no consultório, ele pode ter uma recirculação desses medicamentos e isso pode levar a uma alteração do ritmo cardíaco, até uma parada cardíaca. Bom, interessante porque, às vezes, quem está nos assistindo aqui, a gente, depois de um certo tempo, estudando, a gente vai vendo coisas que já ocorreram no passado e, às vezes, voltam novamente com uma nomenclatura nova. Quando a gente fala, por exemplo, nessa lipoaspiração que é colocada no consultório, houve um período nos Estados Unidos criado uma solução de Klein, que houve um boom desse tipo de procedimento lá, e a consequência foi exatamente isso que o Paulo falou. Pacientes com intoxicação cardíaca indo a óbito a ponto de esse tipo de procedimento não ser mais realizado no consultório como outrora era realizado lá. E aí, as detecções das alterações que foram ocorridas nesse período, nós estamos falando com pessoas que também eram médicos e que faziam esse tipo de procedimento, porque num país sério, nenhum profissional que não é médico não vai se arriscar a fazer um tipo de procedimento desse se ele souber todos os riscos que ele está colocando do paciente na vista, né? Nós vimos aqui, como sociedade, acaba que chega muitas complicações desses casos. Felizmente, complicações, às vezes, levando lesões da artéria carótida, tendo que pegar um paciente desse, levar a cirurgia de 10, 12 horas para poder salvar a vida dele por causa desse tipo de procedimento. Então, você que está assistindo, o cirurgião plástico, ele passa 6 anos na faculdade, estudando anatomia, fisiologia, toda a parte de reação da farmacologia desses medicamentos. Depois ele vai fazer uma residência de cirurgia geral. Então ele vai ter um treinamento que é um treinamento que muitas vezes as pessoas não têm isso num curso, porque é um treinamento que vai humanizar ainda mais o cuidado, porque ele vai ver o sofrimento humano, ele vai ver outras doenças, ele vai ver outros cuidados. E lá depois na cirurgia plástica que ele vai abordar esse tipo de procedimento. E olha, é um treinamento intenso que são anos no treinamento, são milhares de horas treinando para que ele possa desenvolver a técnica e poder utilizar ela com segurança.
E aí nós vemos hoje pessoas que às vezes nem tem nada, não tem nada da área médica ou não tem nem nada da área da saúde praticando esse tipo de procedimento. E a gente vê assim que a banalização disso é péssima. É péssima para a medicina, é péssima para o paciente, é péssima para os profissionais que gabaritaram. Você imagina um cara ficar 12 anos para formar, para depois entrar no mercado de trabalho, para poder exercer a sua profissão. E algumas pessoas, às vezes, porque fizeram um curso de final de semana, elas se garantem como se fosse aquilo de uma forma tranquila e segura. E a gente sabe que não é. Seja porque o ambiente está inadequado, não é um ambiente estéril, não tem um equipamento adequado ali para cuidar das pessoas, seja porque o profissional não teve o tratamento nem a habilitação adequada, né? Dentro dos princípios éticos, ser perito naquilo que você faz. Ou seja, se ele não fez uma especialização, se ele não fez uma residência, ele não está ali aproveitando o que é ser perito naquilo. E, ao mesmo tempo, nós temos, às vezes, um paciente que chegou lá, nem foi examinado da forma adequada que deveria ser e vai ser submetido a um procedimento como se aquilo fosse banal, como se fosse pregar um durex na parede e depois tirar. E não é isso que é a vida humana. E que nós temos que entender, você que está assistindo, que existe o profissional, existe a especialização, existe a residência médica exatamente para isso, para que o profissional ele saia habilitado, cuidando do paciente como um todo para poder fazer aquele procedimento. Então eu acho que esse é um desafio hoje, porque mesmo o Instagram divulgando isso, às vezes a pessoa que está olhando ali, ela não está vendo. E normalmente aquele profissional que não é médico, ele nem coloca lá, ele inventa uma coisa lá, especialista em cirurgia da face, especialista em cirurgia do contorno corporal, coisas que a gente sabe de fato não é especialista, né? Porque o especialista na cirurgia plástica é o cirurgião plástico, né? E vendo esse tipo de situação em relação à lipoaspiração hoje, nós temos algumas coisas que têm que ser realmente assim, codificadas, melhoradas. A lipoaspiração, como é que vocês abordam em relação ao paciente quando ele quer realizar mais de um procedimento? O que vocês falam com ele? Como é que vocês abordam para que o paciente que está ali ele entenda que não é simples, que para realizar isso existe todo um cuidado, uma sequência e que quando ele vai para a consulta, é exatamente para poder que ele possa tomar consciência disso e saber das limitações. Como é que vocês abordam isso com o seu paciente hoje, que quer fazer além da lipoaspiração mais algum outro procedimento em conjunto? Fabiano, eu acho que isso tem que ser abordado de uma forma muito personalizada, né? Eu acho que assim, é bem diferente você fazer uma lipoaspiração de 1,5 litro, 2 litros, ou de 4, 5 litros de gordura. Então, assim, cabe essas associações em lipos menores. Em lipos muito grandes, realmente a gente precisa de limitar, exatamente porque você tem que levar em consideração perda sanguínea, né, o volume que vai ser aspirado é condizente com isso, a superfície corpórea que vai ser abordada e os outros procedimentos, né? Por exemplo, você vai associar uma mamoplastia de aumento, uma inclusão de prótese de silicone, é uma coisa. Você vai associar uma cirurgia de mama, que é uma gigantomastia, é outra coisa diferente, né? Então, são traumas cirúrgicos diferentes, são perdas diferentes, né? Perdas sanguíneas diferentes, e isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que por isso que não dá para a gente simplesmente dizer, não, cirurgias triplas não pode ser feito, depende da cirurgia tripla. Assim como, às vezes, você vai ter que fazer só a lipoaspiração. Não dá para associar nem uma pálpebra, talvez, né? Então, eu acho que é analisar personalizadamente para poder chegar a essa conclusão. Agora, eu acho que o médico ele tem que ter a liberdade de fazer essa avaliação. Da mesma forma que o paciente tem que ser avaliado personalizadamente, não dá para você estabelecer algumas regras em relação a você deixar o cirurgião com as mãos amarradas nessa decisão do que ele realmente consegue fazer, do que ele realmente consegue oferecer com segurança ao paciente. Isso é interessante que você falou, porque é como se na cirurgia plástica, como na vida também, algumas coisas são cíclicas. E a gente sabe que esse debate, ele toma uma força, aí vem os estudos, mostram que algumas coisas não são da forma que às vezes uma pessoa pensa, outra pensa. Isso é analisado, e aquilo volta, aí passa-se um período, volta-se à mesma questão, sendo que já houve estudos anteriores falando sobre isso. Então, acho que uma coisa que é interessante, por exemplo, o trabalho do Saldanha, ele tem um score. Aquele score, ele fala exatamente sobre isso. É um score que junta
comorbidade, área a ser feita, tempo de cirurgia, o que vai ser associado, para que dentro daquilo ali a gente trabalhe e possa inclusive mostrar para o paciente, olha, eu não vou te operar porque isso aqui vai aumentar o tempo disso, vai ter essa questão em relação à quantidade de lipoaspiração que nós vamos fazer, o tipo de cirurgia de mama que é muito extensa, associação abdominoplastia ou não, porque isso é um conjunto hoje que o paciente ele tem que compreender e que a gente tem que passar para ele, olha, nós vamos fazer a cirurgia sua, nós queremos que você alcance o resultado, mas nós precisamos trabalhar da forma mais segura possível para que você possa ter uma recuperação adequada e aí sim fazer o procedimento de uma forma segura, eficaz, idônea, como ele deve ser feito e como a maioria dos cirurgiões plásticos do Brasil faz, com excelência, com atividade extremamente embasada no que a gente evoluiu desse tempo, né? O Brasil é um dos pioneiros na lipoaspiração no mundo inteiro. Então, quantos estudos a gente teve aqui, desde o início, estudos relacionados aí com o Evaldo Bolívar, o próprio Luiz Haroldo, vários colegas foram pioneiros nesses estudos mostrando os benefícios e mostrando também os cuidados que devem ser realizados na evolução desse tipo de procedimento. Fabiano, as coisas evoluíram, né? O trabalho de Saldanha eu acho que já tem uns 15 anos, não me falha a memória. E hoje a gente tem já aplicativos com inteligência artificial nos ajudando nisso. E levando em consideração mais variáveis que a gente não consegue fazer isso com cálculos humanos, né? Então, por exemplo, temperatura que você mantém do paciente, fundamental. Temperatura esofágica do paciente é algo que a gente, no passado, a gente não preocupava, não tinha a noção da importância disso, né? As perdas de volume, o balanço hídrico adequado, as drogas anestésicas utilizadas, tudo isso faz com que o procedimento seja mais seguro ou mais inseguro, né? Então, está em desenvolvimento um aplicativo, aliás, já está em uso, mas a gente está desenvolvendo, assim, utilizando para que ele possa ter mais coisas, uso das tecnologias, porque assim, nós temos tecnologia que faz ser mais seguro, faz sangrar menos, como o uso da lipotração, mas aumenta tempo. Em contrapartida, a gente tem as tecnologias de retração, que elas, além de aumentar tempo, elas aumentam trauma, né? Uhum. Então, se usou é uma coisa, se não usou é outra coisa, né? E qual tecnologia que você utilizou na sua cirurgia. Então, isso tudo eu acho que vai nos ajudar realmente a ter mais segurança, né? Até mesmo o cálculo para que eu não abaixe, por exemplo, de uma hemoglobina de 10, eu posso lipoaspirar até quando? Porque esse cálculo de 5 a 7% do peso corpóreo, isso aqui foi lá em 2003, né? Assim, foi um cálculo empírico, não era uma coisa tão precisa assim. E também a gente sabe que 7% quando o líquido aspirado sai bem amarelo é uma coisa, quando sai bem vermelho é outra coisa, né? Então, você tem que... Isso tudo acho que é bastante importante, eu acho que vai aumentar a segurança. Eu acho que isso é fundamental. É interessante, você falou, por exemplo, da questão da hipotermia, que é o controle da temperatura esofagiana. Isso tem 10, 15 anos na literatura e é algo que deveria, pelo menos, ser a rotina dentro do centro cirúrgico feito pelos nossos colegas anestesistas, né? Eu acho que é uma coisa que é importante, tem que ser cobrada mesmo. E assim, eu acho que é até importante que dentro dos eventos da nossa sociedade tenham trabalhos como o daquele colombiano lá, que faz todo esse curso de segurança, que mostra realmente que assim, ó, os procedimentos, ele é um trabalho que envolve você como cirurgião, mas também tem um outro colega médico ali, que é o anestesista, que precisa de todo o cuidado e a adequação para que ele também possa ter um ambiente com toda a formatação, para que ele também estabeleça isso que o Nelson falou, né? Você tem um paciente com hipotermia, vai despencar a hemoglobina dele, porque não foi feita a realização da temperatura, do controle da temperatura adequada na sala. Eu queria te ouvir, Bruna. Eu tô falando aqui. Eu acho que, concordo, doutor Nelson, acho que a individualização geral tem que ser, não em todos os itens, vamos dizer assim, o paciente tem que ser individualizado com suas comorbidades, com o que ele precisa, nós vamos conseguir retirar, né, que ele tem com a gordura localizada ali que ele apresenta, o que nós vamos utilizar de tecnologias. Eu concordo com o Paulo, a maioria vai trazer benefícios
para esse paciente, mas vai demandar tempo. E a gente sabe que o tempo cirúrgico é uma grande questão na questão da segurança desse paciente. A questão do anestesista, eu acho que toda a sala, todos os itens da sala cirúrgica vai interferir nessa segurança da lipoaspiração. A temperatura da sala, o uso da bota pneumática, da meia. Então, todos os itens ali aplicados no paciente vão ser muito importantes para a gente ter a segurança de fazer essa cirurgia mais segura possível e colocar. E aí a gente pode ir avaliando assim, pensando, se eu vou utilizar tantas tecnologias, então, vou ter uma previsão de retirada vou demandar tanto tempo para fazer essa lipoaspiração. Eu tenho uma possibilidade de associar uma cirurgia? Pode ser que sim, pode ser que não. O próprio cirurgião, cada um tem uma ideia do quanto tempo demora para fazer um procedimento. E hoje as lipoesculturas HD demandam mais tempo também que as lipo tradicionais que eram realizadas no passado. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, na minha opinião, para a gente avaliar se pode ou não associar uma outra cirurgia. A gente sabe que muitos pacientes nossos fazem cirurgias combinadas, né? A nossa rotina de consultório é fazer cirurgias combinadas, mas tem que ver até que ponto podemos combinar. Nem sempre tudo que o paciente quer. A maioria das vezes, muitas vezes, a gente tem que falar, não, vamos ter que fazer em mais etapas, esperar seu corpo se recuperar para a gente fazer. Nós recebemos muitos pacientes pós-bariátricos, que tem ali um limítrofe de hemoglobina, né? Então, muitas vezes, esses pacientes não são bons candidatos a fazer cirurgias combinadas. Então, acho que cada paciente é um que a gente vai ter que analisar bem, paciente a paciente, cirurgião por cirurgião, técnica cirúrgica que vai ser realizada para definir a associação ou não. Mas eu concordo com o Dr. Nelson, não pode ter uma proibição generalizada. Porque não tem como, a cirurgia tripla é proibida, mas que tipo de cirurgia tripla? Cada paciente tem uma necessidade. Tem gente que consegue, tem cirurgião que consegue fazer uma tripla em um tempo. Tem cirurgiões que precisam de mais tempo, pelo seu tipo de cirurgia, demandam mais tempo. Então, acho que tanto o cirurgião tem que individualizar, o paciente tem que individualizar para definir se é possível ou não associar cirurgias. Realmente isso é muito bacana, principalmente essa questão aí dos critérios, né? Porque como lá atrás, né, quando eu estava na residência, meu chefe proibia cirurgia combinada para o residente. De uma forma muito sábia, um bom senso. E assim, eu passei quase 4 anos lá, que eu fiquei um período com ele lá depois. E assim, raríssimas complicações e complicações mínimas. Mas assim, baseado num bom senso, né, de que o residente está em formação, ele é mais lento para operar, ele está sendo ensinado, então não havia motivo para prolongar o procedimento. Então a gente não tinha cirurgia que passava de 4 horas. Então isso realmente foi o bom senso que levou a estabelecer o serviço de formação, né? Mas a gente sabe que existe uma evolução muito grande. Então aquilo que era operado no passado, hoje as novas tecnologias, como o Dr. Nelson falou aí, da inteligência artificial, que vai calcular a temperatura corpórea, vai associar agora com a qualidade do sobrenadante da gordura, do sangue que foi retirado da lipoaspiração, né? Eu vejo como a lipoaspiração ultrassônica hoje uma coisa que mudou o paradigma, porque a segurança, a qualidade da gordura aspirada em termos de pureza e de, né, poupar, né, aquela agressão que a lipo faz ao paciente, muito bacana, uma revolução. Eu, pelo menos, penso assim. Agora, alguns pontos assim que eu bato no consultório, que eu tento desconstruir para o paciente. Primeira coisa é mostrar para o paciente que nem sempre o que ele pensa, que ele acha que se ele entrar para a cirurgia e fizer tudo, é muito mais seguro do que se ele fizer procedimentos parcelados. Isso eu acho uma coisa que eu sempre falo muito com o paciente. Se ele fizer 2 até 3 procedimentos menores, será sempre mais seguro do que fizer um procedimento muito longo aí de 10, 12 horas. Né? Isso aí a gente já sabe, né, por dados que é mais seguro. Eu acho que a lipo é um procedimento que não pode ser negligenciado, que às vezes, principalmente para o jovem cirurgião, né, que às vezes está entrando no mercado, ele acha que a lipo não, mas a lipo é uma cirurgia que, apesar da gente ter um orifício, a gente trabalha uma superfície corporal muito grande. Então, é uma cirurgia agressiva, né? É uma cirurgia que
a gente sempre tem que tomar um cuidado com relação a todos esses parâmetros de temperatura, de área corporal, de volume aspirado. Isso tem que ser muito bem planejado, de acordo e individualizado com o paciente, como, né, vocês comentaram aí de forma muito, muito assertiva. E, assim, um último detalhe é que eu acho que nenhum cirurgião opera igual o outro, né? Então, se a gente colocar uma mama aqui para operar, nós 4 vamos, usando a mesma técnica, nós vamos chegar em 4 mamas diferentes. E a lipo, ela tem sido cada vez mais assim. Então, a lipo é como se fosse realmente uma obra de arte, que a gente vai esculpir, que a gente vai... Ela tá demandando cada vez mais do cirurgião. E isso demanda cada vez mais tempo. Então, às vezes, quando eu vejo que eu vou fazer uma lipo, e às vezes até um paciente, né, que tem um percentual de gordura mais baixo, que eu acho que tecnicamente às vezes acaba sendo até mais difícil, eu sei que eu vou gastar tempo e aí realmente se eu sei que eu vou levar mais tempo e eu quero entregar aquilo para o paciente nas minhas mãos, eu prefiro falar, olha, eu prefiro fazer em 2 tempos, porque eu vou poder te entregar algo melhor, com mais segurança. Então, acho que esse é o bom senso que a gente tem que ter, até que a gente tenha em mãos aí um aplicativo que possa nos ajudar com mais precisão para a gente falar, ó, não posso. Porque aí a gente convence o paciente de uma maneira mais, né, mais fácil, talvez. E qual paciente você não operaria de lipoaspiração? Paciente obeso, a gente tem que evitá-lo. Eu acho que quando você fala em lipoaspiração, somente lipoaspiração, pacientes mais idosos, é lógico que não tem uma idade específica, né? Mais ou menos em torno de 60 anos. Mas, assim, de repente você tem uma pessoa de 50 com um grau de flacidez muito grande, às vezes até de 20 com um grau de flacidez muito grande. Então, tem que analisar muito essa questão da qualidade da pele, o que o envelhecimento provocou nele, né? Agora, é lógico que, assim, às vezes a gente faz pequenas lipoaspirações do paciente mais idoso associado com uma cirurgia incisional, né? A cirurgia que vai remover aquele excesso de pele e você vai dar um acabamento ali na lipo. Mas, assim, eu acredito que a sua pergunta foi em cima de uma lipoaspiração pura e uma lipoaspiração corporal. Então, eu acho que o paciente de mais idade a gente tem que realmente contraindicar. E é lógico analisar comorbidades, né? Porque paciente hipertenso, uma hipertensão mais complexa, diabético, enfim, comorbidades também é algo que a gente precisa de repensar. Não só em lipoaspiração, mas em qualquer cirurgia que vai fazer estética, eletiva e estética, né? Mas a lipoaspiração talvez realmente tenha que ter um rigor maior em relação a isso. Eu acho que o que eu mais contraindicaria, com certeza, seria comorbidades, a idade, com certeza, mas não sei qual seria uma idade, eu acho que teria que associar idade, comorbidade, expectativa, né, uma junção de fatores que eu contraindicaria, mas uma que eu contraindico sempre, que eu acho que é uma que vem muito no consultório, é a obesidade. Porque muitos pacientes ainda, que a gente falou no começo, muitos pacientes ainda precisam ser orientados que a lipoescultura não foi feita para emagrecer. Então, eu acho que é uma das principais, eu acho que no meu consultório, eu acho que é um dos principais motivos de eu contraindicar é paciente que não tem o peso adequado para realizar a lipo. Porque eu acho que quando já tem muitas comorbidades, às vezes eles mesmos, as famílias, já meio que não vão tanto no cirurgião plástico. Agora, os pacientes com sobrepeso, obesidade, procuram mais o cirurgião plástico com expectativa de fazer uma lipoaspiração. Bruno, uma arma bem interessante, que mudou muito a minha prática no consultório, foi quando eu adotei a bioimpedância e a avaliação obrigatória com a nutricionista, né? A bioimpedância é muito interessante porque ajuda você a avaliar dados, né? E discutir com ele no pré-operatório e a fazer também o acompanhamento, segmento até na hora da alta, para mostrar para o paciente quando ele, por exemplo, ganhou uma gordura visceral, ganhou porcentagem de gordura corporal. Eu acho que esse acompanhamento é muito importante para a gente poder realmente, até mesmo cobrar a parte dele. Né? Eu tenho a facilidade, doutor Nelson, que meu marido é endócrino. Então, geralmente, a gente associa, né? A gente acompanha os pacientes junto. Então, ele sempre, né? A gente tem um nutricionista no consultório, a gente sempre faz a bioimpedância e a maioria dos meus pacientes acompanham com ele também, porque eu acho que essa associação me ajuda, me auxilia muito nesse acompanhamento do paciente. E muitos pacientes que chegam até mim sem estar preparado, eu encaminho para ele, que aí ele consegue resolver,
né, a gente pode, né, ter esse artifício de encaminhar para outros colegas e adequar aquele paciente. Isso é possível de se adequar, né? O peso é um fator que é variável, que a gente consegue adequar para que ele consiga, então, ser bom candidato para a lipoescultura. Eu acredito isso, com segurança. Eu concordo plenamente, assim, com vocês, né? Assim, eu acho que a contraindicação absoluta para fazer a lipo no momento é a obesidade, porque se você pegar um paciente obeso, né, dificilmente ele vai aceitar você fazer uma lipozinha pequena. Então, assim, por si só, você já vai ter que fazer uma lipoaspiração muito grande, com uma área corporal muito grande, tirar uma grande percentual de gordura, e isso por si só você já vai infringir os critérios de segurança da cirurgia. Então, acho que aí já é uma contraindicação absoluta. E as demais, né, como outras comorbidades relativas, porque depende da idade, né, associada, se aquele problema está controlado ou não. E aí a gente tem também as doenças hematológicas, que eu acho que tem que ser muito bem pesquisadas, né? Recentemente eu operei uma paciente que ela não sabia que tinha um traço falcêmico, né? Então, eu fiz o diagnóstico na consulta e já era uma paciente aí já dos seus 40 anos, ela não sabia, mas realmente ela não tinha clínica. O hematologista liberou a cirurgia, mas a gente fez um protocolo todo diferente para fazer o procedimento, foi uma cirurgia mais conservadora, então a gente sempre tem que ter esses cuidados com a lipoaspiração. E assim, eu acho que talvez um cuidado muito grande que a gente tem que ser, mas com qualquer cirurgia, mas principalmente na lipoaspiração, é sobre a expectativa do paciente, que isso também está associado com o paciente que às vezes está um pouquinho acima do peso. Aquele paciente que às vezes é candidato a lipo, né, que está um pouquinho acima do peso, mas que aí você ainda consegue dar um bom resultado, ele tem que entender que se ele está um pouquinho acima do peso, por exemplo, com sobrepeso, o resultado já não vai ser tão bom. E aí é muito importante alinhar essa expectativa do paciente para que ele não se frustre, né? E também a gente. Porque o resultado, né? O sucesso do paciente é o mais importante para a gente. E também esse acompanhamento, né? Pós-operatório. A gente já sabe que tem alguns pacientes que você já prevê que se o hábito de vida dele não mudou antes da cirurgia, dificilmente vai mudar depois. Então a gente tem que ter esses cuidados. E o que você acredita que seja o futuro da lipoaspiração? Em termos de utilização de técnicas diferentes, de evolução de técnicas diferentes? De evolução como lipo. Eu acho que assim, as ciências de uma maneira geral e a medicina e a cirurgia plástica não são diferentes. Elas sempre têm evoluções. De vez em quando dão uns saltos a mais, né? Como foi essa mudança de uma lipo tradicional que a gente fazia para a lipo HD. Só que assim, a lipo HD começou deixando um panícula de pouso mais espesso, um resultado mais artificial do que a gente consegue hoje. E é lógico, dentro do contorno, a gente não pode esquecer que a gente hoje atua nas 4 camadas, né? Na pele, na gordura, no subcutâneo, no músculo e no osso, né? Então, assim, são evoluções que elas vieram e são evoluções que, com certeza, enriqueceram e muito o resultado, né? Por exemplo, quando você utiliza um Wheelgraft, lhe permite deixar o retalho um pouco menos espesso, porque você vai ter uma volumização da musculatura e, consequentemente, o resultado vai ficar melhor, né, em relação ao que era. Então, eu acho que a ciência ela não para. Vai vir mais coisas, com certeza, se a gente estiver fazendo um outro podcast daqui a 10 anos, a gente, com certeza, todos nós 4 estaremos operando diferente do que a gente opera hoje e, com certeza, melhor. Eu acho assim, eu concordo com o Dr. Nelson, acho que evoluiu muito nos últimos anos, a lipoescultura. Eu acho que talvez, eu acredito que possa aparecer tecnologias mais promissoras, que tenham melhores resultados que nós já temos, porque nos últimos tempos o surgimento foi há pouco tempo e já evoluiu muito. Mas eu acredito que ainda tem muito campo para evoluir, porque nós estamos num boom de tecnologia de um modo geral, né? no mundo todo, não só dentro da medicina e da cirurgia plástica. Eu acho que ainda tem muito a se evoluir na área de tecnologias. E eu acho que uma coisa que
talvez mude também, mas talvez não também, é porque nós, cirurgiões plásticos, trabalhamos com a beleza, com critérios de beleza. E esses critérios vão modificando com o passar dos anos também. Então, a gente hoje procura-se um corpo mais atlético, né? Que é o que nós procuramos com a Lipo HD, Ultra HD. Mas será que daqui a alguns anos vai ser o que vai ser a busca da beleza feminina ou masculina, né? Então, eu acho que a modificação da expectativa de beleza também pode mudar, o perfil de beleza pode mudar. E isso vai mudar tudo também para a gente, que afinal nós trabalhamos muito com estética e a expectativa do paciente. Acho que tem várias opções para acontecer no futuro. Muito difícil. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente teve um salto fantástico assim, nos últimos, talvez, 5 anos, né? De equipamentos para remoção de gordura, para emulsificação da gordura, para retração de pele. Então, acho que esse vai ser o foco. Eu acho que nos próximos aí, talvez até 5 anos, eu acho que a gente tem algum equipamento que remova gordura com mais segurança, mais rapidez, mais eficiência, né? Eu acho que a gente vai ter isso. Equipamentos também que promovam mais retração de pele também, com essa segurança. E talvez uma pulguinha atrás da orelha também, que eu acho que vai mudar o perfil do paciente, porque a gente está tendo um desenvolvimento da indústria farmacológica muito intenso no perfil do paciente. Então, hoje, a gente está vendo pacientes perderem peso como a gente nunca viu antes, né? Com o auxílio dessas canetas, dessas novas drogas aí. Então, eu não sei como é que vai ser o perfil do paciente, né? Daqui 5, 10 anos, se a gente vai ter hoje, porque hoje a gente ainda tem uma obesidade numa frequência muito alta, né? Eu acho que talvez isso venha a diminuir daqui para frente. Então, só daqui um tempo para a gente fazer outro podcast para saber. E você, Fabiano? Então, acho que é interessante porque a utilização dessas canetas, talvez essa população obesa, hoje ela consiga, pelo menos, se alinhar a estar apta a fazer o procedimento. Mas acredito que a inteligência artificial vem como um todo para auxiliar. Alguns, como o Bill Gates fala, que vai substituir, né? Mas eu acredito que o nosso trabalho ele tem uma arte, uma técnica que talvez a máquina não consiga substituir isso de uma forma adequada. E eu acredito que com essa amplitude de dados, hoje a inteligência artificial ela facilita muito, né? A absorção, desde que ela seja alimentada de forma adequada, ela vai trazer muitas respostas que nós não tínhamos anteriormente, dentro da cirurgia plástica e dentro da medicina como um todo. Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho lá na frente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar aberto, tem que estar atento, porque é um caminho, é o que a humanidade está caminhando isso de uma forma mais acelerada e que nós temos que nos adaptar, mas também compreender para que isso não seja o nosso substituto, né? Como profissional ou como ser humano também, de uma forma a não ficar totalmente dependente desses recursos e esquecer, às vezes, o que a gente tem percebido hoje, por exemplo, uma mudança em relação à utilização de livro físico. Isso está ficando muito para trás. Na nossa época, houve uma transição, mas não tão acentuada como a gente está vendo isso agora. E, de repente, sei lá, imagina um mês de caos sem energia. Não tem literatura, não tem nada que funcione, não tem como pagar, não tem como fazer nada disso. Então, a gente tem que pensar como um todo, como ser humano, para como é que nós vamos caminhar para o desenvolvimento disso. Mas, aproveitando isso, eu queria saber de vocês, então, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de fazer, de questionar em relação a esse assunto da lipoaspiração? Você é um entrevistador, né? Não vim com a cabeça preparada para pensar em pergunta, né? Só para responder. Mas, sei lá, talvez acrescentar alguma coisa. Essa questão da inteligência artificial, essas grandes cabeças mundiais, elas falam muito da singularidade. Vocês sabem o que é isso? A singularidade, eles falam que vai ser o momento em que a inteligência artificial vai ser mais inteligente que o humano, né? Porque mais inteligente do que um ser humano já é, e muito, mas de todos os humanos da humanidade. Então, e diz que isso não é uma coisa que vai estar longe, não. Tem
grandes pessoas aí no mundo que falam coisa de 2 anos, 3 O céu anos. da Google já falou que isso já foi superado. Tem um cálculo matemático que é utilizado, eu esqueci o nome do cálculo, mas é um cálculo que fala exatamente sobre isso, sobre a máquina superando a inteligência de todos os seres humanos. E eles tanto fizeram isso que nos últimos meses o Trump dificultou a ida daqueles microchips da Nvidia, que são os microprocessadores mais avançados que tem, para a China, exatamente porque quem controlar a inteligência artificial nesta década provavelmente vai controlar o mundo nas próximas décadas. Né? E isso fatalmente vai acontecer, não sei se já aconteceu, se está prestes a acontecer. Isso não tem jeito de não influenciar todos os setores econômicos da humanidade, né? Inclusive a cirurgia plástica e inclusive a lipoaspiração. Você falou de mais tecnologias sendo lançadas. Está chegando uma nova tecnologia, né? Agora. Que a promessa é de que realmente vai ser mais promissora. A gente fala, por exemplo, de 2020, quando veio a primeira, para agora, que a gente já tem aí umas 4, 5 bastante popularmente utilizadas daqui. E você imagina com a utilização da IA, como a velocidade ainda vai aumentar mais, que já é grande, né? De 2020 para cá você ter essas 4, 5 tecnologias. Então, assim, infelizmente, eu acho que, ou felizmente, né? Porque realmente pode ser usado de uma forma errada, de uma forma do mal, né? E é lógico que tem a parte boa para a humanidade, né? Eu acho que a inteligência artificial, de um modo geral, ela tem muitos pontos positivos, porque ela vai trazer uma coisa que a gente ainda tem, que a gente tem pouco palpável para a gente, que é a questão da segurança. Todos os itens que a gente tem que avaliar, eu acho que vai conseguir avaliar isso de uma forma complexa e trazer uma avaliação de segurança maior para os nossos pacientes, que eu acho que é muito importante. E acho que sim, vai vir muitas tecnologias ainda, né, que vai interferir muito na lipo. E em relação, quando você falou dos usos das canetas, eu acho que nós daqui pouquíssimo tempo vamos ter, que hoje, na minha opinião, a obesidade é uma questão complicada, eu acho que daqui pouquíssimo tempo a flacidez vai ser mais cobrada da gente do que a própria obesidade, porque tem muitos pacientes com a perda de peso muito rápida e que está evoluindo com a flacidez muito intensa, que é comparável à flacidez, né, dos pacientes pós-bariátricos, porque a perda de peso é semelhante à do pós-bariátrico. E aí nós vamos ter que saber lidar com elas e muitas vezes não é na liposcultura, né? Às vezes a liposcultura não vai ser suficiente para resolver aquela flacidez que está vindo agora com as canetas de obesidade. E assim, como o Dr. Nelson falou, né, é tão rápido que assim, eu já tô até assim pensando que daqui a um tempo, né, nós vamos ter esse excesso de pacientes, né, que realmente tiveram grandes perdas ponderais, com flacidez de pele importante, mas eu acho que daqui a uns dias, talvez, vai ter um programa, deve ter um programa associado à inteligência artificial, genético, talvez, do paciente não engordar mais, não ganhar mais peso, né? Então, daqui não sei quantos anos, se o padrão de beleza continuar esse, eu acho que a gente deve ter alguma coisa nesse sentido. Então, você vê o tanto que, né, e até falando a respeito da inteligência, superar a inteligência humana, né, a gente tinha um filme lá atrás, de acho que 20, 30 anos atrás, que previa isso, né? E pensa, já alcançamos, segundo sua informação atualizada. A ficção passou a ser realidade. Bom, eu gostaria de dar a oportunidade de vocês, então, dizer as últimas palavras. Às vezes vocês querem passar algum tipo de informação para quem está nos assistindo sobre a lipoaspiração. Eu gostaria de agradecer pelo convite, a participação, né? É uma honra para mim estar aqui junto com esses 3 colegas maravilhosos e dizer que assim que a lipoaspiração realmente ela teve uma mudança muito profunda na minha visão de quem viveu uma situação lá atrás antiga. Não sou da época do Ilhu, né? Mas conheci o Ilhu também. Conheci o Ilhu, conheci o Ilhu, sim. Eu já, inclusive, jantei com ele. Mas, assim, essa evolução, ela é maravilhosa, ela brilha nos meus olhos. Eu fico encantado, né, com esse novo tipo de abordagem.
Fico um pouco pesaroso de ainda ter uma boa porcentagem de resistência aqui no nosso meio, no Brasil. Acho que o Brasil ele perdeu um pouco do protagonismo da cirurgia plástica mundial que teve lá no passado, e a gente está começando a recuperar. E assim, eu acho que nós precisamos de várias coisas, não só de lipoaspiração, mas precisamos de várias cirurgias para que realmente a gente volte a ter esse protagonismo. A gente tem que reconhecer que alguns países aí que a gente nunca imaginou que pudesse passar na nossa frente nesse assunto de lipoaspiração, como Colômbia, México, enfim, são países que são muito menores, muito menos cirurgiões plásticos, muito menos cientistas, né, para isso. E acho que a gente tem que retomar a ser protagonista nesse assunto. Eu também queria agradecer, né, essa oportunidade, uma honra estar com vocês aqui, você, né, referente à sociedade. E concordo, Dr. Nelson, eu acho que o protagonismo do Brasil é muito importante. Nós sempre tivemos, né, esse protagonismo, os maiores congressos de cirurgia plástica do mundo, a maior quantidade de cirurgiões plásticos do mundo é aqui, né, a maior quantidade de cirurgia plástica. E acho que além da quantidade, a melhor. Nós temos sempre que prezar pelo o melhor para os nossos pacientes. Não tem como a gente fugir da evolução, tanto técnica, que mudou muito nos últimos anos, quanto tecnológica, que tem mudado, né, que já vem mudando, mas que parece estar continuamente mudando, que nós vamos... E que, embora tenha muita resistência ainda, tanto da técnica, e ainda tem cirurgiões que têm resistência à tecnologia, né? Que já tem vários trabalhos científicos que mostram a eficácia, principalmente a segurança, né? Que tem que ser o ponto principal. Então, eu acho que a cirurgia plástica está evoluindo e o cirurgião plástico precisa evoluir junto com a cirurgia plástica. Só que está muito rápido. Então, às vezes, alguns cirurgiões mais antigos têm um pouco de dificuldade de evoluir junto com essa velocidade que está evoluindo a cirurgia plástica. Acho que uma que tem evoluído muito, né, é a lipoescultura, a mamoplastia também tem evoluído muito. Então, acho que o cirurgião plástico tem que conseguir caminhar junto com essa evolução. Mas eu queria agradecer muito vocês três e dar a palavra ao Paulo. Bom, eu vou fazer um comentário breve a respeito da lipoescultura, né, que é o foco aí do nosso podcast. Eu acho uma cirurgia fantástica, porque ela tem um custo-benefício muito bom, né? A gente, com mínimas incisões, né, a gente consegue tratar grandes áreas e, às vezes, mudar o contorno corporal do paciente. E isso realmente tem um impacto muito grande. Associado às tecnologias, a gente tem resultados cada vez melhores, né? Acho que o que o Dr. Nelson pontuou também é muito importante, a gente precisa retomar esse protagonismo. Eu tenho colegas de residência que eram de outros países aqui da América do Sul e que hoje são protagonistas lá, porque talvez mais liberdade, e aqui a gente teve um pouco de dificuldade, né, ainda tem um pouco de dificuldade para difundir e para evoluir nesse sentido. E, assim, dizer que, né, é uma honra muito grande aqui estar com vocês, né, agradecer por tudo e que sempre enfatizar aqui o compromisso com a ética, né, daquele cirurgião que é licenciado pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que o paciente sempre procure o especialista, né, principalmente para uma cirurgia de lipoaspiração, que é uma cirurgia, ao mesmo tempo, né, tão impactante, uma cirurgia tão bacana, mas que tem que ser nas mãos de um especialista, porque não é uma cirurgia complexa, né? E para isso que ele sempre consulte o registro de qualificação do especialista, que é o RQE, que ele vai consultar o médico e vai conseguir identificar se esse médico, se esse colega é ou não especialista capacitado para fazer o procedimento. Muito obrigado mesmo, Fabiano, pelo convite, aos colegas aqui, uma honra estar participando com vocês. Quero aproveitar o que o Paulo falou e ressaltar para você que está nos assistindo aqui que essa questão que é muito importante, você quando está procurando uma cirurgia plástica, procurar um profissional que seja realmente habilitado, perito naquilo que ele faz. E o cirurgião plástico aí, que é sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem todo esse respaldo, seja na sua formação, que é longa, e acompanhada aí com profissionais gabaritados, seja
porque ele também depois faz provas, faz testes todos para poder evidenciar realmente que ele está apto para realizar esse tipo de procedimento. Então, eu quero fazer você um convite que vai procurar fazer cirurgia plástica aí nos próximos meses, que procure mesmo os membros da nossa sociedade para poder estar realizando a sua cirurgia. E no mais, eu queria agradecer a presença de vocês, obrigado por trazerem e engrandecer a nossa mesa aqui. Sem vocês, a sociedade não existiria, sem vocês, a gente também não teria esse podcast. Então, como presidente atual aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, eu quero agradecer a presença de cada um e a contribuição que vocês têm dado para a nossa sociedade como um todo, cooperando aí para que a nossa sociedade cada vez mais seja estabelecida e seja respeitada mundialmente como ela deve ser mesmo, porque eu não tenho dúvida que os nossos cirurgiões são excelentes cirurgiões, são muito bem treinados, muito bem gabaritados, né? Já tive a oportunidade de estar lá fora e ver, e eu sei o quanto que o nosso treinamento aqui é superior ao que a gente vê lá fora. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, eu agradeço cada um, Nelson, Bruna, Paulo, pelo carinho e por ter dedicado esse tempo aqui conosco para poder estar falando sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado.